Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos dar início aí ao desenvolvimento do nosso primeiro aplicativo. Nós vamos desenvolver um aplicativo que vai nos informar aí a quantidade diária de água que nós devemos consumir aí por dia. Então eu já estou aqui com o aplicativo aberto e apesar de ser um aplicativo pequeno, tem muitas coisas que nós vamos utilizar para desenvolver este aplicativo e que nós vamos reutilizar diversas outras vezes em outros aplicativos. Então é importante que a gente desenvolva um aplicativo pequeno e tenha toda a base fundamental para que a gente desenvolva aplicativos maiores, pois a maioria do que nós vamos utilizar para desenvolver este aplicativo, você vai reutilizar aí em diversos outros. Então neste aplicativo nós vamos aprender muita coisa, inclusive validação de campos. Por exemplo, se eu clicar aqui em calcular, perceba que ele me pede aí para preencher o campo. E eu não posso colocar qualquer coisa nesse campo, como por exemplo, espaço, traço, ele vai me informar que é inválido. E por trás também tem a lógica para ele realizar aí o cálculo. Então se eu colocar aqui no campo um valor inválido, por exemplo, aqui dá um espaço, e pedir para calcular, perceba que ele fala que o valor é inválido, só posso utilizar aqui ponto, ou o número inteiro, né? Então, estando tudo certo, basta clicar em calcular que ele vai me informar aqui que eu devo tomar 2,8 ml de água diariamente. Então, por trás disso tem um cálculo, não se preocupe caso você não saiba a linguagem de programação, pois nós vamos recuperar aqui os dados do formulário e realizar esse cálculo de uma maneira bem simples e tenho certeza que você vai entender tudo que nós estivermos fazendo. Então, vamos dar início. Eu vou fechar aqui este emulador. Vou entrar na pasta onde eu vou salvar os meus projetos, já tinha salvo aqueles projetos anteriores. Aqui na barra de endereço, então, eu vou digitar cmd, para ele abrir aí o prompt de comando. Então, para a gente criar um projeto, basta digitar flutter create. Eu poderia só colocar o nome aí do projeto e dar um enter, mas a gente já viu que a gente deve informar aí o nome do pacote para não termos aí problema com conexão do banco de dados e nem com publicação. Então, org, e vou definir aqui um domínio ao contrário. Como eu falei, caso você não tenha um domínio, invente um. Então, br.com.17. Dá um espaço e vou dar aqui o nome de água diária, ou qualquer outro nome que você achar mais conivente. Então, aqui também não pode ter nenhum traço, caractere especial, nem espaço. Então, aqui, como a gente já viu também, para definir aí nome separado, utilize underline e sempre tudo em letras minúsculas. Então, vou dar aqui um Enter. E ele criou aí o projeto para mim. Lembrando que a gente poderia, claro, criar aí o projeto, como a gente já viu, no Android Studio. Você pode seguir o projeto conforme você quiser. Neste primeiro projeto, eu vou utilizar aí o Visual Studio Code. Em outros projetos, eu vou utilizar aí o Android Studio, mas você pode utilizar um ou outro, ou um só, ou qualquer outra IDE também, de sua preferência. Então, vou fechar aqui. Então, tenho agora o meu projeto criado e vou abrir o Visual Studio Code. Com ele aberto, eu vou aqui minimizar a tela. Eu posso abrir este projeto, ou seja, a pasta que eu criei aqui, clicando aqui em Open Folder e navegar até a pasta para abrir. Eu posso vir aqui em File, Open Folder e navegar até essa pasta e abrir. Ou eu posso simplesmente pegar aqui a pasta que eu quero e arrastar para o Visual Studio Code. E aí basta eu soltar. Ele então vai abrir o projeto aí para mim. Então vou aumentar aqui a tela. Vou dar aqui um zoom, vou segurar a tecla Ctrl e apertar mais para ele dar aqui um zoom para ficar mais fácil de ver. E agora para a gente rodar aí o nosso aplicativo, ou seja, fazer o deploy, basta nós clicarmos aqui em Run e aqui nós temos duas opções, Start Debugging, que a gente já viu, e também temos aqui Run, ou seja, rodar sem debug. A diferença está aqui que no Start Debugging ele vai abrir uma seção aí a mais e algumas ferramentas a mais para tratar de debug, ou seja, para fazer o tratamento de erro, variáveis, etc. No entanto, a gente não vai estar trabalhando aí com debug, até mesmo porque é importante você saber desenvolver aí, entender os erros de escrita, assim, de manuseio, e depois sim, caso seja necessário, você usa aí o debug. Além disso, dando um start debug aqui, ele vai utilizar muito mais recursos do emulador e da sua máquina aí. Então, para a gente vai utilizar aqui o Run Without Debugging, ou seja, vamos rodar aí sem debug. Então, basta eu clicar aqui. Então, vou escolher Dart e Flutter.
E aqui ele vai me listar aí a lista de emuladores que eu já criei. A gente já viu isso aqui também. Caso você tenha o seu celular conectado e habilitado, ou seja, dado a permissão, ele também vai ser listado aqui. Caso você só tenha ele ou tenha aberto o emulador, por exemplo, utilizando aí o AVD do Android Studio, você pode, por exemplo, abrir o emulador por lá ou por linha de comando, enfim, deixar o emulador aberto. Então, quando você for aqui dar um start, ele já vai aparecer aqui, já vai executar automaticamente sem estar listando aqui. Então você tem que observar se está aberto ou não, e você pode abrir por aqui ou não. Assim como você pode utilizar qualquer IDE, você pode utilizar qualquer emulador e abrir do jeito que você quiser. Então eu vou selecionar aqui o Pixel, então vou dar um clique. Então ele abriu aqui para mim o emulador e já vai fazer aí o deploy, ou seja, vai começar a instalação. Quando você executa o deploy aí pela primeira vez, ou seja, vai rodar o aplicativo em um emulador novo, ou mesmo no seu celular, você vai perceber que ele cria aqui, ó, mais uma pasta chamada Builder. Então essa pasta aqui vai guardar as versões de debug, de relays, enfim, as versões do seu aplicativo em si pronta para rodar. Então ele terminou aqui o deploy para mim e o aplicativo já está rodando aqui corretamente. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.